aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. A mensagem que vai trazer para a igreja aqui mais ou menos umas 3 horas e meia. E eu tenho 4 minutos para fazer essa mensagem, mas eu tenho que deixar para outro dia essa mensagem, entendeu? Então, eu queria só. Tinha começado a pastor Isaías, autorizou a gente fazer só as considerações finais. Já ser grato a você que está aqui com a gente aqui. Muito feliz mesmo, meu Deus. A gente às vezes fica mais feliz, irmão. Isso eu aprendi com meu avô, pastor Eliano. Ele dizia assim: não, irmão, quando fizer o meu culto aqui de aniversário, não se preocupa com o presente, não. O importante é você estar aqui. E isso é verdade, irmão. Eu estou com o coração radiante vendo vocês aqui para poder compartilhar com a gente essa nossa bênção, essa nossa vitória. É só um textozinho aqui do Salmo, que a irmã Maria Célia já antecipou e falou, Salmo no meu coração, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, irmãos? Então, eu estou muito feliz, meu Deus, porque nós estávamos morando ali na casa no quintal do Conselho 42, onde meu avô nos abençoou para a gente começar a nossa vida. E o tempo foi passando, e a gente pedindo ao Senhor. E Priscila também estava já esgotada, minha filha também estava esgotada. E chega uma certa hora que a gente começa a sentir falta daquela liberdade, né, de uma família. E eu falava comigo assim, poxa, se alguém chegar e perguntar assim, aonde o Júnior mora, onde a Priscila mora? Ah, na casa do pastor Eliano, na casa do pastor Eliano, na casa do avô dele. Então, até que um dia, irmãos, naquela 42 ali, onde eu morava ali, eu subi naquela rua ali sozinho à noite, e eu falei assim, Senhor, eu queria um lugar para me estar com a minha família. Eu queria, como você tem um documento, sabe, você tem uma identificação, é a mesma coisa você ter um lar e um documento. Aonde é a casa do pastor Isaías? Eu sei onde é a casa do pastor Isaías, sabe? Era assim para mim também. Então, eu subi naquele morro ali, eu falei, Senhor, eu queria ter onde estar com a minha família. Eu queria também ter um lar. Eu falando com o Senhor, em oração ali com o Senhor. E até nesse período que a gente começou nesse processo, falar com o Senhor, Deus, dentro de um dos cultos que teve, Deus usou o pastor Antônio, e Deus falou com Priscila, através do pastor Antônio, que estava sendo entregue uma chave na mão dela, para ela confiar. E, se não me falar a memória, isso foi na mesma semana, ou na outra semana, apareceu uma conhecida nossa e falou sobre a questão da casa. Então nós ficamos animados, fomos ali ver. E, irmãos, não foi fácil, imediato, assim, para você conseguir. Foi só para vocês possam entender. Quando a gente começou o processo da compra da casa, vamos dizer que foi mês de janeiro, e mês de janeiro, mês de fevereiro, a gente ia nos mudar. Mês de fevereiro a gente ia nos mudar, porque era uma coisa rápida, sabe? E esse rápido, que a gente achou que ia ser rápido, nós fomos nos mudar, foi dia 22 a 23 de setembro, tá? 22 e 26 de setembro, ou seja, nós achamos que ia ser em fevereiro, mas eu hoje posso dizer para os irmãos que nós
temos que cada dia mais pedir ao Senhor graça, sabedoria, e nós possamos aprender e entender que quando vem alguma coisa em nossas vidas, que ela seja no tempo de Deus e não no nosso tempo. Porque quando vem no tempo de Deus, irmãos, a coisa ela só vem dali para melhor. Quando é no nosso tempo, aquilo ali chega uma hora que puxa, acaba. Então, eu pude entender que ficou esse processo de a gente achar, né, que ia ser naquele mês e não foi porque Deus ele sabe, conhece o coração, a necessidade de cada um. Eu vou deixar aqui uma meditação para a igreja que fala assim, esperar exige paciência. Muitas das vezes queremos as bênçãos de Deus na hora, sem demora, mas Deus tem o tempo certo para tudo que precisamos. Esperar nele, na hora certa, Deus dá a bênção, a sua bênção, fala assim, a sua bênção, mais de uma, bênçãos, mais de uma, certa. Esperar é um ato de fé. Podemos aprender muito enquanto esperamos em Deus. Os tempos de espera são tempos para praticar o que a Bíblia diz. Em ficar mais forte em Jesus. E ficar mais forte em Jesus. Mais forte em Jesus. Então sabemos que em Jesus ficaremos mais forte na graça e no conhecimento de Deus, porque fazendo a obra do Senhor, nós vamos conquistar aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Vou falar mais um pouquinho, rapaz, eu vou terminar. Olha só, deixa eu contar uma pequena experiência para você em relação a trabalho. Quem sabe, amém. Olha só, eu resolvi sair da minha profissão. Eu não quero mais, vou sair. Conversei com a minha esposa, mas, irmãos, eu saí da minha profissão, mas não foi por ficar parado, não. Eu não gostei de ficar parado. Graças a Deus, meu pai me obrigou, me incentivou, e hoje, graças a Deus, o trabalho já faz parte da nossa vida. Isso para todos nós aqui, todos nós que trabalham faz parte da nossa vida. Todos nós somos batalhadores, guerreiros, por isso nós estamos aqui hoje. E eu conversei com Priscila, falei, Priscila, eu vou sair, porque eu sei aqui onde eu estou está me sufocando demais. Eu sei que eu posso me doar mais, dar mais, produzir mais, mas está me sufocando demais aqui, esse lugar. Esse lugar está me matando. Era lá em Jacarepaguá, eu levava 2h30 para chegar lá sem trânsito. 2h30 para chegar sem trânsito. Era assim todo dia, sem trânsito. E eu falei com ela, eu vou sair. Aí saí. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu levantava 3h da manhã, não é isso? Ia para a BR ali, vender bolo e café, tendo profissão, ia para ali. Eu poderia muito bem ficar parado. Se vocês não sabem, eu tinha acabado de sair de uma empresa de carteira assinada, eu fui para esse lugar. O rapaz me chamou. Eu fui para esse lugar. Já tinha ficado 3 anos e pouco na nossa padaria, e ali a moça resolveu fechar Então, padaria. Então, vamos lá. Aí, irmão, eu já tinha ficado 3 anos e meio aqui e eu queria ficar um pouco em casa. Então, ela me chamou, vamos para lá, eu estou na Jacarepaguá, eu estava recebendo auxílio-desemprego. Estava recebendo um auxílio, mas mesmo assim não fiquei em casa não. Saí de casa 3h, 3h30, 4h, ia para a BR vender bolo e eu não queria mais ficar nessa profissão, até mesmo porque, se não me falha a memória, eu estava no período que tinha perdido meu pai. E para mim foi muito difícil, né? Eu estava na minha produção com meu pai, então eu falei, não quero, sabe?
Aí comecei a fazer isso. Nesse período, apareceu um serviço para trabalhar em obra, trabalhar na obra. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí a pessoa que me falou, olha só, é para você ficar 3 semanas lá só. Nós vamos fazer a fundação do prédio, e 3 semanas só. Eu falei, tá bom, vou receber auxílio, 3 semanas, vou para lá. Cheguei lá, irmão, para trabalhar no primeiro dia, igual eu estou aqui, todo social. Irmãos, a sapata, que era para a gente cavar, era de 3 metros de fundura com 2 de largura. Eu tenho 1,75 m, para quem não sabe o que eu estou falando, era 3 metros de fundura com 2 de largura. Você imagina eu, consideração aqui, né? Imagina, né? E um carregador olhou para mim e falou assim: olha, o serviço aqui é pesado. Não, falei, tudo bem, não. Olhar para ver a roupa e comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar e o negócio começou a ficar estreito. Aí, vou falar uma coisa baixinha para vocês escutarem. Eu falei assim: quando der meio-dia, eu vou falar que eu vou no ponto e vou sair fora. Falou que vocês não iam rir. Quando der meio-dia, eu vou. Aí eu estava tão cansado que eu dormi na hora do almoço. Aí acordei, eu descansado. Falei, tá bom, amanhã eu não volto. Fui para casa, dormi, descansei, acordei bem. Falei, eu vou. Aí fui. Esse processo de briga vai, não vai. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Não vai fazer, vou colocar você aqui, fixa aqui, eu gostei de você. Eu falei, tá bom. Irmão, todo dia que eu chegava lá, eu falava, Senhor me dá força, Senhor me ajuda. Senhor me dá força, Senhor me ajuda. Senhor me dá força, Senhor me ajuda. Irmão, eu fiquei lá 2 anos e pouco lá. Até o final do prédio. Até o prédio terminar. Para a honra e glória do Senhor, Deus me deu força, me deu graça. 2 anos e pouco ali. Terminou a obra ali, nós viemos aqui para Laranjal, para construir mais 3 prédios. 3 prédios. Só que começou a apertar para a minha despesa, né? Minha esposa está lembrando aqui. Eu pegava 7 horas de manhã no trabalho, eu ia de bicicleta e voltava. Todo dia 50 minutos de bicicleta para ir, 50 para voltar. E bicicleta, todo dia. Bicicleta. Tá bom? E voltava, né? Ficou magrinho assim. Então, irmãos, olha só. Quando eu vim para aqui, eu pude liberar a documentação para começar os prédios. E vai documento aqui, não libera, a gente está no muro, daqui a pouco acabou o muro e a prefeitura exigiu ali. O que aconteceu? Me botaram em férias. Nas minhas férias, eu tenho um curso muito feio, irmão, muito feio mesmo. Preguiçoso assim mesmo. Nas minhas férias, eu fui trabalhar de novo no Rio. Falei, quando eu estou de férias aqui, eu vou para o Rio. Voltei para o Rio lá na profissão, né? Na minha profissão. Entendeu? Trabalhei lá, irmão, esses 30 dias lá. E, irmão, lá já começou a dar o dobro que eu estava dando aqui, porque lá era a minha área, né? E eu falei, isso é agora. Lá começou a apertar. Deus foi tão bom que o rapaz aqui da obra, o meu ex-patrão, ele fez um acordo comigo e poder receber o dinheiro todinho. Essa pessoa que está falando com você que fez acordo é aquela pessoa que falou que ia embora meio-dia, tá lembrado? Aleluia! Mas quando a gente pede força, Deus dá força. Deus dá força. Deus dá força para o preguiçoso, mas para o trabalhador, Deus dá força. Entendeu? Então, ele fez um acordo comigo. Para me receber no direito, e eu voltei para o Rio, e eu estou lá até hoje lá. Tem esse tempo lá, né? Até hoje. Já tem esse tempo aí por aí assim, eu estou lá. E o mais legal da história, irmão, vou contar agora. Esses 3 prédios que eu peguei ali atrás do Stefano ali, esses 3 prédios, que depois eu fui lá, estava pronto, a fundação dele foi toda a máquina, foi a mão não. Sabia disso?
Foi tudo na máquina. Não foi, né, irmão? Que benção, né? Que benção, tudo na máquina. E Deus ele continuou cuidando do Senhor, né, irmão? Mas para isso precisou passar aí para mostrar que Deus ele é Deus na vida da gente. Está vendo como é que Deus é Deus na vida da gente? Mas para isso precisamos ter o quê? Paciência, temos que ter fé, pedir o Senhor me dá graça, Senhor me dá força, Senhor, para mim poder conseguir. E Deus vai te dar essa graça, Deus vai te dar força. E o Senhor completou a nossa bênção, né, irmãos? A gente pediu ao Senhor e nos deu esse lar, aqui perto da igreja, aqui, perto da igreja. Só mais um pouquinho, até, ó, 9 e 12. Pode até agora. Até 9 e 20, você falou. Mais ou menos você calculado mesmo, né? Aí, irmão, olha só. A gente pede, a gente fala assim, a questão se a gente esperar no Senhor, ter fé, abraçar no Senhor. Mas mais uma coisa que eu queria passar para a igreja. Deus, ele tem bênção, como o pastor já falou aqui, Deus, ele tem bênção para a gente, de acordo com aquilo que a gente merece, de acordo com aquilo que a gente pode cuidar. Se eu chegar hoje para o pastor Isaías e falar assim, pastor Isaías, você quer trocar o seu carro no meu? Ele vai falar, olha o que ele vai falar, ó. Não. O senhor tem certeza? Com certeza. Você está vendo, irmão? Olha só. Agora, olha só a pergunta que eu vou falar para você. Pastores aí, o irmão já teve o carro que eu tenho hoje? Já. Você está vendo como é que as coisas vão passando e vai melhorando? Deus vai melhorando? Olha só. Escute uma coisa que eu vou falar para você agora, muito importante, muito importante, muito importante. Nunca, ou se você já fez, se corrija aí, tá? Se corrija, porque isso é muito importante. Nunca pegue uma bênção que Deus deu para você e tente comparar ela com a bênção do irmão. Porque a sua bênção que Deus deu, Ele deu de acordo com aquilo que você merecia, aquilo que você buscou, sabe? Então, o que nós temos que fazer? Senhor, muito obrigado pela minha bênção que eu tenho. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes o irmão Severino, o irmão José, o irmão Alfredo, está tão feliz com a bênção, está tão feliz com a bênção dele, só, irmão, que Deus já te proporcionou, você está lá na frente, ó, lá na frente. Aí você vai falar assim, que isso, irmão, esse carro aí? Que isso, irmão, essa casa aí? Que isso, irmão, essa guitarra aí? Você entendeu? Deus, ele tem bênção para dar para todos. Mas existe um processo, irmão, de aprendizado. Existe um processo que Deus ele nos trata e Ele quer confirmar aquilo que Ele tem para você, mas primeiro você precisa passar pelo aquele processo, daquele espaço. Como uma criança começa a engatear, é assim, irmão, é assim. Então, eu não estou falando isso porque eu ouvi o pastor Léo um dia falando assim, não, eu estou falando que está no meu coração já há bastante tempo já. E através da pastoria, só confirmou mais para mim ainda. E é assim que Deus ele trabalha. Entendeu? A sua bênção que tem para você, foi Deus que te deu, desfruta dela. Faz valer o que Deus te deu. Agradece a Deus, louva a Deus, sabe? Exalta o nome do Senhor. Amém, irmãos? É assim que tem que ser, irmãos. Exalta o seu Deus, ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Se você quiser gostar de mim, goste. Se você quiser gostar de mim, não goste. Mas eu vou sempre exaltar o nome do Senhor. Aí, eu sei que aqui todo mundo gosta da gente aqui, né? Quando eu gostei aqui, porque eu costumo falar isso no meu trabalho, que pessoas não evangélicas. Eu brigo mesmo, falo mesmo, o Senhor é Deus, entendeu? É por Deus
Deus que fez, foi Deus que deu, foi. Pai, é assim que nós somos, é assim que os irmãos são. Os irmãos estão aqui porque os irmãos confiam e creem no mesmo Deus que nós cremos. Amém, irmãos? Então, muito obrigado por os irmãos estar aqui. Amém? Faça valer a sua bênção que Deus te deu. Vamos agora, a gente está chamando aqui a minha esposa. Não, vamos chamar aqui agora a irmã, a missionária mais bonita que tem aqui, para me ajudar a cantar. Vamos chamar aqui, todas as crianças são lindas, vamos chamar duas lindas, a Júlia e a Fernanda. A gente está louvando, está aqui encerrando, agradecendo a Deus por esse trabalho e vocês, irmãos. Vamos ficar de pé, amém? A gente está aqui louvando o Senhor e já finalizando